A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom, que alegria estarmos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 5 de janeiro, iniciando praticamente a semana, primeira semana do ano, primeiro mês, no início do dia. Que bom estarmos juntos para mais uma vez recebermos a palavra de Deus. E eu acredito que você deve estar lembrado, desde a última sexta-feira, nós estamos ministrando um estudo muito importante sobre a obra do Espírito Santo, a obra missiológica da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que o Espírito Santo veio para estar com a igreja, está na igreja e com a igreja, até aquele dia em que a igreja vai ser arrebatada e estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto a igreja está aqui, ela é uma igreja militante e tem enfrentado todas as dificuldades, perseguições, em todos os lugares do mundo. Esses dias, inclusive cristãos estão sendo degolados, cristãos sendo martirizados, igrejas incendiadas, como soubemos há pouco, na Venezuela, algumas igrejas foram destruídas. E eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Brevemente o Senhor Jesus há de voltar para nos levar. Hoje estaremos concluindo o estudo que nós iniciamos sobre a obra do Espírito Santo, a obra missiológica. E eu acredito que você deve ter aprendido muito. Esse estudo nós estamos realizando sempre às quintas-feiras em nosso templo. E você ainda ouvirá também o cantor Vitorino Silva interpretando a música Vale a Pena Viver. Quero deixá-los agora com o cantor Vitorino Silva, Vale a Pena Viver. Pessoas que vivem num canto, em mil desencantos, somente a chorar. Há pessoas que são infelizes, vivendo mil crises na rua e no lar. Outras aqui são desiludidas, cansadas da vida, só fazem sofrer. É preciso pensar em direito, mudar em conceitos, só assim vão saber que vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. 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 Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Há pessoas quais as folhas sem vidas, cortadas, caídas de um galho qualquer. São quais que o vento carrega numa viagem cega, vazias, sem fé. Outras aqui não creem em
prisioneiras do vício e do tédio sofrem com o remédio ao alcance de sua mão. Mas vale a pena viver, vale a pena viver, vale a pena viver, vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo, vale a pena viver, vale a pena viver, mas vale a pena viver, vale a pena viver, vale a pena viver, vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo, vale a pena viver. Mas ecoou uma voz doce e boa sobre cada pessoa, falando assim: vinde a mim, cansados e oprimidos, que se encontram perdidos, diz a voz, vinde a mim. Essa voz é a voz de Jesus, que sofreu na cruz para nos perdoar. É o caminho, a verdade, é a vida. Ele quem te convida, Ele quer te salvar. Mas vale a pena viver, vale a pena viver. Fique bem aí, pena viver. Fique bem, povo aí. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Mas vale a pena viver, vale a pena viver, vale a pena viver, vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo, vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo, vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo, vale a pena. Vale a pena viver, vale a pena viver. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena viver, vale a pena. Vida, vale a pena, vale a pena. Vale a pena viver, vale a pena. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. A palavra de Deus, ela se harmoniza. Agora eu quero que você me prove que num dos livros apócrifos pede que as pessoas rezem pelos mortos, que a palavra de Deus condena terminantemente. Então esses livros chamados apócrifos são espúrios, porque eles não foram inspirados. Eles foram escritos durante o período em que nós chamamos período interbíblico, durante 400 anos, do Velho para o Novo Testamento. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver que tem uma página em branco. Essa página em branco foi o período de silêncio,
Deus não falou nem por profetas maiores nem menores. E aí esses livros são históricos, eles foram enxertados na Bíblia. Por isso que alguns católicos chegam para a gente e dizem: a Bíblia de vocês é incompleta, a nossa que é completa. E aí quando a gente para verificar, a gente diz para essas pessoas: eu vou mostrar a você que a minha Bíblia que é completa, a de vocês é que está adulterada. Porque nem nos originais, lá no hebraico, esses livros apócrifos foram inseridos ou considerados. Basta dizer isso a você. Então nesse ano de 1563, o Concílio de Trento definiu que a tradição é tão valiosa como a própria palavra de Deus e aceitou os livros apócrifos como canônicos. Em 1854, Pio IX, proclama o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Eu estava consultando isso aqui, e eu vou dizer uma coisa aqui até engraçada aqui para vocês verem como é que a coisa acontecia. Aí surgiram, meus irmãos, aí foi uma porta que se abriu, escancarou-se, para que hoje nós tenhamos aqui um leque de citações de anjos. E vou dizer mais uma coisa: até o nome de Jesus eles ultrajaram. Você sabia que existe um nome de um santo chamado Jesus da Praga? A coisa é absurda. Abra os olhos, creia na palavra de Deus, não continue sendo enganada ou enganado, não mude de religião, creia no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que você precisa de fazer. Chega de engano, chega de engodo. Durante séculos e mais séculos e mais séculos, nós temos hoje um dirigente lá no Vaticano que é a favor da união homoafetiva, que é a favor da pedofilia, que faz e insinua, inclusive, regimes totalitários anti-Deus, anticristo, anti-igreja, anti-família, antissemitismo. E as pessoas seguem aquele homem como se ele fosse detentor da verdade. Meus irmãos, não podemos admitir tanta coisa errada. Em 1870, o Concílio do Vaticano, estou terminando, hoje talvez só vou falar sobre isso, não vai dar para a gente ir mais adiante. Ensina, acredita, prega, insinua as pessoas a acreditarem na infalibilidade papal. Ora, a Bíblia diz: todos pecaram. Não precisa ser papa, não precisa ser um pastor, não precisa ser um religioso que seja o que se considere menos pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer. Jesus foi quem morreu para nos justificar, Jesus foi quem derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser regenerados, Jesus foi quem deu a sua vida e derramou o seu sangue para que nós fôssemos reconciliados com Deus, justificados, pois mediante a fé, diz Paulo, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Solimar, é Jesus e somente Jesus. Não existe nenhum homem perfeito. O único que foi perfeito foi Jesus, porque ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Com isto que eu acabei de contar para vocês, secou-se a fonte das inovações romanas, operação do mistério da injustiça. Conforme vemos, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia e leia comigo, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Nessa passagem, Paulo fala de modo claríssimo que o ministério do erro, do engano e da mentira está aí sendo propagado desde esse terceiro século até hoje. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Abra bem os ouvidos. Ele mostra o seguinte: arraigados e edificados nele, confirmados na fé,
assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graça. Porque Paulo vem falando aqui das falsas doutrinas. E digo isso para que ninguém vos engane. Ele começa falando isso no verso 4, com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé. E ele diz mais adiante que por causa disso, nesses dias últimos que nós estamos vivendo, muitos estariam dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. E Paulo aqui está escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses exatamente isso. Capítulo 2, versículo 7, que eu vou apenas repetir para que você entenda o que nós estamos tentando passar para você. Capítulo 2, versículo 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já é o mistério da injustiça, capítulo 2, verso 7, já é o mistério da injustiça que opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, verso 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Colossenses capítulo 2, Paulo diz, olha, para que vocês não sejam enganados, estou falando a verdade. No capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, Paulo mostra que o espírito do erro, do engano e da mentira está aí. Se você ainda abrir comigo a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 5. Apocalipse 17, 5. Ele fala da grande meretriz da Babilônia, e na sua capítulo 17, versículo 5, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Quando a Bíblia fala aqui em prostituição, a gente vem logo em primeira mão, que é a pessoa se relacionar, um relacionamento sexual ilícito. É prostituição também, mas aqui está falando de prostituição com ídolos, idolatria, todo tipo de perversão pecaminosa sexualmente falando é prostituição, como também todo tipo de adoração a ídolos é prostituição também, biblicamente falando é prostituição. Israel se prostituiu com os ídolos lá, quando saíram do Egito, fizeram um bezerro de ouro, aquilo foi prostituição, porque deixaram de adorar a Deus e ainda voltaram àquele hábito, aquele costume dos deuses pagãos do Egito. Bom, no capítulo 18 ainda, versículo 4, do livro do Apocalipse, nós encontramos o Senhor falando, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. A Bíblia manda a gente sair. Onde estiver um ensinamento bíblico errado, saia. Ou você quer continuar acreditando numa mentira, que vai lhe enganar até você um dia morrer, e quando você abrir os olhos na eternidade, vai estar no inferno como um rico. Ou você abre os olhos agora, que a Bíblia diz, depois da morte, seguir-se ao juízo final. Eu aconselho que você, que está em casa, pense direitinho no que você está ouvindo agora. Então esse conjunto de doutrinas, que eu não chamo de doutrinas, né? Eu diria que isso aqui é indulgências, dogmas, que vieram trazer confusão na mente das pessoas, descartando a palavra de Deus, para que as pessoas acreditem
nessa relação de coisas aqui erradas, você, na hora que tiver conhecimento da verdade, você vai ouvir o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 15, versículo 9: em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Doutrina e ensinamento que vem dos homens. É diferente do que está lá em Atos, doutrina dos apóstolos. A igreja estava firmada na doutrina dos apóstolos, não ensinos de homens. Pode uma pessoa conscienciosamente confiar a salvação da sua alma aos caprichos dos homens? É uma pergunta que eu lanço. Pode, porventura, alguma ou todas as inovações humanas regenerar o coração, purificar do pecado, remover a culpa, tranquilizar a consciência e salvar a alma? Não, não pode, 1000 vezes não. Os apóstolos, Pedro, por virtude da palavra inspirada pelo Espírito Santo, diz: não vos temos feito conhecer a virtude e presença do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas, 2 Pedro 1,16, e continuando por divina ordem disse: esta pedra, Jesus Cristo, que foi rejeitada ou reprovada por vós, arquitetos, foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também do céu abaixo nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que nós devemos ser salvos. Pedro diz isso lá em Atos 4:11 e o verso 12. Somente Jesus Cristo, Filho de Deus, foi quem ofereceu o único e perfeito sacrifício de si na cruz, de uma vez para sempre, para que todos nós obtivéssemos o perdão e a remissão dos nossos pecados. Eu quero fazer aqui algumas considerações finais, porque na próxima oportunidade nós vamos estar falando sobre o que levou a igreja se divorciar de todas essas coisas erradas e passou realmente agora a defender o que está certo, a interpretação da palavra de Deus, a única via de regra, fé e prática. Eu vou só dizer aqui uma coisa que Deus me guarde e me livre disso acontecer, mas se acontecesse, eu não estou aqui dando uma de Pedro não, pastor Júnior, mas se acontecesse, pelo conhecimento que eu tenho hoje da palavra, pelo conhecimento que eu tenho da verdade, se acontecesse de eu me desviar do evangelho, sabe quantas vezes eu ia beijar aquele Cristo morto dentro de um caixão? Nenhuma. Porque eu conheci, eu passei a saber que aquilo ali era um engodo, era uma mentira, como é ainda hoje para muitas pessoas. Sabe quantas vezes eu ia acender vela por quem já morreu? Nenhuma, porque na palavra de Deus diz: depois da morte segue-se ao juízo final. Sabe quantas vezes eu ia acreditar em purgatório? Nenhuma, porque Jesus me disse só 2 lugares, céu e inferno. Eu estou mostrando para você coisas que você não pode negar, porque são verdades. Por mais que você queira: pastor, mas eu já tenho minha religião, eu vou sempre, eu participo faço minhas obrigações religiosas, tudo errado. Minhas considerações finais. Meu tempo foi embora, mas eu vou fazer as considerações finais e a gente conclui. Isso aqui vai ser a introdução para a próxima semana. Na época da reforma, houve um propósito de Deus, em exatamente naqueles dias, um sujeito chamado Jerônimo, Gutenberg, na época da reforma, inventou a gráfica, para que a palavra de Deus fosse traduzida por Martinho Lutero, que a gente vai ver tudo isso na próxima semana, e a Bíblia chegasse às mãos de todas as pessoas, e elas tivessem a oportunidade de ler e examinar as Escrituras Sagradas. Louvamos a Deus, porque nesse período, eu vou mostrar isso na próxima semana, esse homem chamado Gutenberg foi usado por Deus para se cumprir, inclusive, o que está lá no livro de Jó,
capítulo 19 do livro de Jó, versículo 23 e 24. Eu vou terminar com isso aqui, que a gente vai falar na próxima semana sobre os reformadores, que prepararam o terreno para que a verdade pudesse prevalecer diante de tantos ensinos errôneos. Capítulo 19, versículo 23 e 24, no livro de Jó. Diz assim a palavra de Deus: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Essa profecia que se cumpriu quando Gutenberg, inventor da gráfica, que antigamente as gráficas elas eram feitas de ferro, eu ainda alcancei isso, e as letrinhas de chumbo. Gente, o que está escrito nessa palavra, nem as vírgulas se perdem. Eu vou repetir o texto. E Deus teve um propósito no início da Reforma Protestante para que a palavra fosse divulgada, para que a palavra chegasse nas mãos de todas as pessoas, para que a mentira fosse banida, para que a verdade prevalecesse. Esse foi o pensamento divino que se cumpriu através de Gutenberg no período da Reforma Protestante, que é o que a gente vai falar. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, como nós temos na Bíblia, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. O diácono Genildo, que possivelmente esteja me assistindo agora, sabe do que eu estou falando, porque ele já trabalhou em gráfica, e ele alcançou esse tempo. As máquinas eram feitas de ferro, as letrinhas de chumbo, eles colocavam num certo cilindro, e a proporção, eu vi isso na minha cidade, jornais sendo feitos ainda assim, para ser publicado. Letrinhas de chumbo, pena de ferro. Irmãos, a palavra de Deus, ela é infalível e digna de toda aceitação. Você que me ouviu nessa noite, vai continuar no erro se quiser, vai continuar sendo enganado se quiser, vai continuar acreditando numa mentira se quiser, porque o que você ouviu hoje são verdades que estão aqui nas Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através de todo este nosso programa. Amanhã estaremos outra vez ministrando ainda esse estudo dentro do aspecto agora da igreja, que tem realmente passado através dos séculos por muitos obstáculos, por muitas dificuldades. A igreja passou a enfrentar a incrementação das indulgências, e ela tem realmente sofrido muitos, nesses dias inclusive que estamos vivendo, através dessas doutrinas, entre aspas, né? A teologia da prosperidade, a teologia moderna, a confissão positiva, enfim, a igreja ainda continua resistindo a todas essas dificuldades, indulgências, como foi antes do século XV, né, depois da Reforma Protestante. Então você amanhã está convidado a continuar conosco através desse estudo, agora falando sobre os primeiros séculos da igreja e o que ela passou a enfrentar. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, a paz do Senhor para a sua vida, para a sua família. Jesus, lembre-se, Jesus é a nossa paz. Shalom quer dizer paz, paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele é o único que pode dar paz a você, a sua família e paz ao seu coração. Até amanhã, se Deus quiser.